irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 5, o verso 42. Apenas este verso. Está projetado aí, mas você pode abrir a sua Bíblia. E nós vamos ler juntos. Vamos lá? E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. De novo. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Pai, fala conosco por Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, pela manhã nós falamos um pouquinho sobre evangelização baseado nas necessidades. E nós falamos sobre o Evangelho sendo a resposta para todas as crises, os desafios humanos. A porta da evangelização são as necessidades. Vamos falar um pouquinho nesta noite sobre a igreja nas casas, sobre um alicerce de evangelismo da igreja no primeiro século. E uma das marcas da igreja, de uma igreja verdadeiramente saudável, é que nela a base da evangelização acontece dentro das casas, nos relacionamentos caseiros, domésticos, nos pequenos grupos dos lares. Há duas palavras neste texto, hieria e oikia, no templo e de casa em casa. E a gente precisa entender o contexto desta passagem, o contexto do início da igreja de Atos. Aquilo que se narra aqui faz parte de uma vida de uma igreja que crescia, que se expandia sem ter nenhuma estrutura limitante do seu tempo. Não havia estatutos, não havia prédios, na verdade, só havia gente, nenhuma estrutura física para cuidar. A igreja não tinha preocupações com seus prédios, só havia pessoas. Essa era a grande preocupação dos apóstolos. As pessoas, cuidar de gente, ensino bíblico, proclamação. Essa era a preocupação da igreja. Podemos dizer que era uma igreja leve. Ela estava totalmente direcionada e focada em alcançar os perdidos, em fazer conhecido o nome de Jesus, em levar as boas novas, para que testemunhassem de Jesus em Jerusalém, que testemunhassem de Jesus na Judéia, testemunhassem de Jesus em Samaria, testemunhassem o Senhor Jesus em qualquer lugar, nos confins da terra. Então nós podemos dizer que era uma igreja que voava alto, ela era uma águia. Ela não tinha deficiência de muitas igrejas de hoje, não estavam trancados entre quatro paredes, entrincheirados num sistema, mas estavam vivendo uma dinâmica, um mover do Espírito Santo, este que fora derramado sobre a igreja. É preocupante que na nossa geração nós cuidamos mais dos prédios do que de gente. E cuidamos mais dos problemas produzidos dentro dos prédios, onde dizemos que é a igreja, do que em cumprir a ordem de Jesus. A gente se distrai do chamado. Esta igreja do primeiro século, ela é comparada a uma águia, porque usava as suas duas asas saudáveis para atingir alturas e velocidade no seu avanço missionário e cumprir a ordem de Jesus de fazê-lo conhecido em todo o mundo, de dar a boa notícia, de levar a evangelização, olhando para as necessidades humanas. Onde houvesse uma carência, a igreja estava entrando, cumprindo claramente o seu chamado. A primeira asa é do termo hieria, no templo, uma asa
que dava a ideia de congregação, de ajuntamento, uma comunidade de fé genuína, reunida, unida, num só propósito, onde se encontravam para adorar a Deus, para ser edificada e saía para proclamar. Até esse tempo, a palavra templo aqui não tem a ver com um local específico. Na verdade, a igreja nunca reuniu num templo nesse contexto. Ela reunia no pátio. Possivelmente o pátio dos gentios, lá de fora, não era lá dentro. Lá era o lugar do judeu. E o Santo Santo, somente o sacerdote escolhido do ano. Na verdade, num lugar apropriado, onde pessoas podiam se reunir, não havia um teto. Não havia um prédio. Possivelmente, ou nas escadarias, num espaço comum, onde muitas reuniões aconteciam de diversos partidos judaicos. Era só mais um ajuntamento de gente. Ali era o lugar da igreja adorar a Deus, ser edificada e sair para proclamar. A outra palavra, oikia, nas casas. É a outra asa desta águia, os seus lares, os lares dos crentes, as tendas, as casas, a residência dos irmãos, onde de maneira estratégica eles se reuniam para o ensino, para a oração e para o evangelismo. Era o lugar mais perto do vizinho, da família. E você vai convir comigo que é muito difícil trazer alguém para vir a um culto. Atravessar a cidade. É muito mais fácil a gente levar para dentro das nossas casas, onde nós quebramos toda a formalidade, todas as barreiras. As casas foram a maior estratégia de alcance dos perdidos naquela época. Era onde acontecia o discipulado, vida na vida, onde os vizinhos eram alcançados, instruídos a respeito do reino de Deus. Durante os 3 primeiros séculos foi assim que a igreja cresceu. Casa em casa. Famílias sendo alcançadas. Essa igreja evangelizou o mundo gentio, cristianizou o império e sacudiu as estruturas políticas de sua época a partir de grupos familiares. Programações nas casas, estudo bíblico, discipulado. Foi assim, lá no capítulo 19 de Atos, que Paulo começa a igreja. Junta alguns líderes, depois de casa em casa, ele começa o trabalho, discipulado 1 a 1, e em 2 anos, a Ásia é alcançada pelo Evangelho. Não havia templos nem prédios para cuidar, havia crentes espalhados por todos os lados que se reuniam onde podiam, debaixo de fortes e sangrentas perseguições. Alguns reuniam em casas, debaixo de árvores, escondidos, onde podiam. E ali estudavam a palavra, ali oravam, ali era o lugar de alcance missionário. E enquanto a igreja se santificava, mais perseguida ela era. E quanto mais perseguida e santa, mais a igreja crescia. Alguém certa feita perguntou: pastor, a igreja quanto mais perseguida, mais santa ela será? A resposta não é sim, não. Mas quanto mais santa, mais perseguida ela será. Quanto mais parecer com o reino dos céus, mais perseguida ela será. A igreja de Jesus, após a subida aos céus, continuou reunião nas casas. Esse era o contexto. Um judeu sabia das possibilidades ou das facilidades providas num local específico de reunião. Seria muito fácil encontrar os crentes, persegui-los e exterminá-los. O problema é que não tinha um lugar. O império não conseguia. Paulo tinha que entrar nas casas, porque nas sinagogas era um lugar fácil de encontrar os crentes reunidos. Mas nas casas, qual casa que é? Quem são as famílias que são cristãs agora? A igreja do Novo Testamento nunca construiu um prédio. Quando digo nunca, nunca construiu um prédio. Não era preocupação. E nos primeiros anos do 4º século, possivelmente no ano 312, o imperador Constantino, de um dia para o outro, assume uma postura de que havia se convertido
e ele estabelece o cristianismo como religião oficial do império. E este imperador, ele foi o primeiro a influenciar de forma decisiva a estrutura da eclesiologia, a estrutura da igreja do Novo Testamento. Com a sua aparente conversão, a igreja, de um dia para o outro, passou de perseguida para a religião oficial do Estado. O povo que reunia escondido, que usavam vários símbolos, inclusive nós usamos ainda hoje o peixinho aí, não é isso? Para se identificar nas suas reuniões, quem era crente, quem não era. A igreja que vivia debaixo de símbolos, escondida, agora o imperador começa a construir catedrais, dizer agora vocês estão liberados para reunir. Agora a religião oficial do Estado são os crentes. E olha, o imperador começa agora a bonificar com impostos os que são cristãos. Os pagãos vão chegando para dentro da igreja, afinal de contas, era o melhor lugar para se estar naquele momento. Agora o povo não precisa ficar mais ilhado, escondido, mas nós vamos construir estruturas para colocá-los dentro. Ele começa a construir o sacerdócio, os altares, estabelece o clero e o povo. O império agora é quem conduz a igreja, quem nomeia bispos, pastores. Não é o Espírito Santo mais, agora é o império, é o Estado. E de repente, o império dá esse grande golpe, colocando a igreja numa redoma. É como que fosse uma paralisia para a vida da igreja. Quem não queria morrer perseguido pelo Estado se tornava cristão, de um dia para outro. E trazia para dentro da igreja todos os seus ídolos, todos os seus problemas. Quando você vê um catolicismo cheio de idolatria, aquilo foi trago dentro do paganismo que passou a coabitar com a igreja no império. A igreja imperial. E então nós entramos numa era chamada Era das Trevas. Até a Reforma Protestante, a igreja foi saindo dos caminhos. Poucos perpetuavam como uma igreja genuína, caminhando paralelo àquele movimento imperialista, e eles eram extremamente perseguidos. Cada cidadão romano foi forçado a tornar-se membro da igreja e a crer na lei da fé, lex fidei. Muitos grupos e movimentos foram proibidos de reunir, de existirem. E aquilo foi um duro golpe para o cristianismo. A igreja, que era uma águia livre, de repente se tornou um pássaro de uma asa só, e ainda monopolizada pelo império. Irmãos, a reforma protestante foi uma libertação para a igreja. Mas vira e mexe, nós estamos fazendo de novo o que Constantino fez. Nós vamos saindo das nossas casas e nós vamos construindo os prédios, que são importantes para nossas reuniões, mas nós vamos fazendo da igreja apenas esses lugares. Já não há espontaneidade no lar, já não há estudo bíblico nos lares, já não há evangelismo nos lares, que foi a base da igreja do primeiro século. Por isso o avanço do evangelho tem sido lento. Porque as casas dos crentes, onde era lugar de treinamento e discipulado, não é. E muitos só recebem a palavra de Deus no domingo, quando vem na igreja. Nos tornamos domingueiros. Olha como o Novo Testamento está repleto de textos que trata desta igreja que se reunia assim. Lá em Atos capítulo 2, 1 e 2, diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam reunidos. Esse era o contexto.
Esse era o contexto da igreja. A descida do Espírito Santo sobre os discípulos que oravam reunidos numa casa. Em Atos 2,46 diz que eles perseveravam unânimes. E iria no templo, no entorno do templo, e partia o pão de casa em casa. Havia reuniões de oração, de edificação e refeições nas casas. Atos 5,42, o texto que nós lemos, diz que eles reuniam no templo, Ieria e Oiquia, nas casas, ensinando sobre Jesus todos os dias. Atos 12, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. As casas eram um lugar onde a igreja nascia, onde a igreja crescia. Em Atos 28, 30 e 31, Paulo aluga uma casa e ali ele faz daquele lugar um centro de evangelização, de discipulado e de avanço missionário. Não há templos. Em Romanos 16, Priscila e Áquila estão recebendo a igreja na sua casa. Capítulo 16, verso 19 de 1 Coríntios, novamente, as igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muito vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. A igreja funcionando nas casas. Colossenses 4,15, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, a igreja que ela hospeda em sua casa. Filemão 1,2, diz que ali estava uma igreja também, reunida em casas. Então nós vamos ver que todo o Novo Testamento está recheado dessa dinâmica da igreja. A igreja que estava espalhada na cidade. Onde você mora, ali é uma parte do reino de Deus, um lugar próprio para ter estudo bíblico, oração, louvores e evangelismo. Mas nós gostamos muito de reunir como congregação, e é importante. Mas essa não é a essência da igreja. Nós não somos templários. Deus não é servido por mãos humanas, não precisa de um templo para... precisa de corações quebrantados. Podemos dizer que o templo é o grande setor administrativo de casas saudáveis que edificam, que evangelizam e que alcançam. Há uma diferença muito grande da eclesiologia de Atos com a de Constantino, que é a que a igreja vive até hoje. Até hoje. É que a eclesiologia de Atos era um movimento, a igreja era um movimento. Onde está a igreja? Está em Jerusalém, está na Judéia, está em Samaria, está nos confins da terra, em todos os lugares. Mas onde em Jerusalém? Está na casa dos crentes. Onde eles estão, ali a igreja está. Onde que a igreja se reúne? Onde tem 2 ou 3, ali é a igreja. Aí há uma comparação com o monumento que Constantino criou. E dizem que todo movimento tende a virar um monumento. Alguém que foi exponencialmente diferencial, que produziu algo transformador, um dia vai receber uma estátua. As pessoas vão lhe tirar foto, vão lembrar, mas ele não pode fazer mais nada. O movimento acabou. Mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é monumento, ela é movimento. Ela é um mover do Espírito. Nada pode impedir o avanço da igreja de Jesus. Como falamos de manhã, nem a cadeia, nem as prisões. Não podem. Eu citei pela manhã também o caso da igreja na Etiópia, que debaixo de forte perseguição prenderam os líderes, fecharam os templos e a igreja crescia. Porque as casas se tornou lugar de evangelismo, discipulado, o que eles não faziam. A perseguição fazia parte de um avivamento de Deus. A igreja presbiteriana é fortíssima na Coreia do Sul. Sabe por quê? Porque é uma igreja nas casas. Há evangelismo constante, há discipulado o tempo todo. Não há
apenas o pregador do domingo e um povo que vem para se encher. O povo é cheio dentro de casa e eles vêm para celebrar, porque vivem no evangelismo, na proclamação e na edificação. A igreja é movimento de Atos e a igreja é monumento de Constantino. Por exemplo, onde se reunia a igreja movimento de Atos? Diz que no templo e nas casas. Grandes ajuntamentos, pequenos ajuntamentos. E a igreja é monumento? Nos templos. Constantino tirou a igreja das casas. Matou o avanço. Matou o avanço. Quem exerce o ministério na igreja movimento, a igreja de Atos? Todos os crentes. Sacerdócio universal dos crentes. É os crentes que oram, é eles que evangelizam, é eles que discipulam. Todas as vidas são úteis no reino de Deus. Os dons que Deus derramou sobre o corpo são manifestos para a edificação de toda a igreja. E na igreja monumento de Constantino, é a classe sacerdotal. E naquele contexto, os sacerdotes pregavam para o povo homilias de costas, em latim. Era para o povo não entender, é só admirar. Era bonito, mas era zero de Deus, zero de edificação, e a igreja morrendo. O que criou foi essa idolatria em templos, que o povo sai para tirar foto, para fazer sinal da cruz, e para venerar templos em lugares, em cima de morros, em todo lugar. Por quê? Porque essa cultura maligna de Constantino trouxe o paganismo para a vida da igreja. Se esse prédio cair amanhã e vocês estiverem vivos, a igreja está viva. Nada para a igreja. Mas nós precisamos cuidar desse prédio, viu? Quando se reúne para adoração, a igreja movimento se reúne todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Reúne em casa, reúne no templo. Todos os dias é dia de adoração. Esse é o dia que o Senhor fez. Qual? É o domingo? Não, todos os dias. Tem gente que é muito crente no domingo. Você tem que ser crente todos os dias. Ah, se Jesus me chamar no domingo, eu vou para o céu. E nos outros dias, como é que está? Mas a igreja monumento, ela tem um dia e hora. Aquilo é a igreja. E como é a dinâmica da igreja de Atos? É através do exercício dos dons dos crentes. Como é que é a dinâmica da igreja monumento? É uma liturgia engessada. É só no prédio. Então a igreja saudável, ela utiliza o templo para as suas celebrações, inspirações, adoração comunitária, mas vê de igual importância a reunião nas famílias, nos lares, o ensino bíblico de casa em casa, onde há multiplicação de líderes, no exercício dos seus dons, o corpo edificado, a igreja cresce e Deus é glorificado. Em 1983 para 84, meus pais, nós mudamos para Rondônia, para uma cidade chamada Alvorada do Oeste. Parecia faroeste mesmo o lugar. Eu lembro das pessoas andando com espingarda nas costas naquela época, assim, sabe? Normalmente, você andava, o lugar era desse jeito. E nós mudamos para aquela cidade, não havia uma igreja presbiteriana, havia uma igreja Assembleia de Deus, havia uma igreja católica e uma pequena comunidadezinha batista. E quando nós mudamos para lá, nós fomos congregar na igreja batista. 3 meses ali reunimos. Mas os irmãos queriam batizar a família toda de novo. Meu pai era dirigente de escola bíblica, diácono. Ele falou, não, nós já fomos batizados, nós queremos participar da ceia. Não, vocês só podem participar da ceia depois que todo mundo for batizado aqui de novo. Meu pai disse assim, é uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Se não somos bem recebidos aqui, a nossa casa começa uma igreja. E nós começamos a reunir em casa. Dali uns dias chegou mais uma família, mais outra, mais outra. Um ano depois nós estávamos organizando a igreja de Alvorada com 80 membros. Nasceu na nossa casa. Quer saber de uma coisa? A igreja continua reunindo nas casas lá.
Essa foi a dinâmica que ela nasceu, foi assim que ela cresceu, assim que ela foi edificada, foi assim que ela chegou nas roças, nas comunidades mais distantes, porque os crentes faziam culto nas casas para alcance dos perdidos, para o discipulado e para a multiplicação. Os templos, os prédios não devem ser santos. Eles precisam ser funcionais. Estão à disposição para a expansão do reino, não para restringir o avanço do evangelho. Eu quero concluir destacando a dinâmica desta igreja registrada em Atos 5:42. Primeiro, quanto à sua periodicidade. Como é que a igreja funcionava naquele contexto? O que diz aí? Volta para o verso 42 de Atos, capítulo 5. Como é que era a história dessa igreja? Diz que a periodicidade é o seguinte, diz que era todos os dias. Todos os dias. Todos os dias a igreja era igreja. Uma igreja saudável se reúne periodicamente. Não somos igreja apenas quando nos reunimos dominicalmente. Mas todos os dias, cada crente é parte vital da igreja. Somos membros de um corpo vivo, somos fragmentos da pedra angular. Por isso, todos os dias somos igreja. Todo dia. Se começar um culto na sua casa, toda segunda vai começar a juntar gente lá. Evangelismo, edificação, pessoas vão ser alcançadas. O seu vizinho que nunca veio aqui vai vir um dia, mas depois que ele for à sua casa e for alcançado lá. Segunda dinâmica é a sua expressividade, diz que é no tempo e de casa em casa. Uma igreja saudável se expressa como uma águia de duas asas perfeitas, que facilitam e possibilitam um voo alto e longo. Não podemos deixar de congregar, reunir como igreja do Senhor. Mas precisamos abrir nossas casas para receber pequenos grupos familiares, para edificação, para evangelização, para exercício dos dons. Nós vamos nos tornando igrejados, meus irmãos. Esquecemos que a nossa casa deve estar aberta para a evangelização. Essa cidade não foi alcançada porque nós restringimos os lugares da evangelização. E queremos fazer da grande celebração o lugar da evangelização. É muito mais difícil. Terceira dinâmica, profundidade. Diz que eles não cessavam de ensinar. Uma igreja saudável aprofunda sua vida na palavra de Deus. O ensino não é corriqueiro, não é acidental. Pelo contrário, ele é constante, perseverante, ele é proposital. É a palavra de Deus, a baliza da vida cristã. Nossa vida deve ser pautada pela palavra de Deus. É a Bíblia, a lâmpada para os nossos pés e luz para a nossa caminhada. Ensino profundo. Precisamos abrir nossas casas para estudar a palavra de Deus. Quarta dinâmica, a expansividade. E diz, de pregar Jesus, o Cristo. Abrimos para fazê-lo conhecido. Uma igreja saudável cresce pela proclamação do Evangelho. Ela cumpre a ordem de Jesus de pregar o Evangelho a toda criatura. De anunciar a Cristo. O grande problema é que muitas vezes as igrejas começam um trabalho nas casas. Mas o lugar que deveria ser um lugar de evangelismo, de ensino profundo para levar as pessoas a Cristo, se tornam pequenos clubes de comunhão e de muita comida. Em pouco tempo só tem crente reunindo, porque o ímpio não aguenta o papo do crente. A linguagem é muito ruim, não atrai. Perde a oportunidade de alcançar. Porque se tem 10 crentes reunindo e chega um ímpio, os crentes continuam conversando sobre os mesmos assuntos e esquecem a pessoa. Parece que ela não é bem-vinda ali. Os nossos lares deveriam ser portas abertas para receber aquele que não conhece Jesus, para de algum modo conseguirmos alcançá-los por sua graça. Nos próximos anos nós estamos sonhando começar alguns grupos familiares, com um objetivo, evangelização e discipulado. Você podia começar a orar, se Deus quer te chamar para liderar um,
Se você quer abrir sua casa para isso, mas não tem volta. Que é isso? Se você abre sua casa para ser um lugar de evangelismo, não tem volta. Você tem que abrir e deixar aberta, para sempre ser um lugar. Porque começa a lançar uma semente, na semana seguinte a semente tem que continuar sendo semeada, até um dia a colheita acontecer. Não é, não, hoje recebi na minha casa, daqui a um ano volta de novo. Por que nós não alcançamos nossos vizinhos? Ou eles não sabem que a gente é crente, porque não há um evangelismo constante, perseverante. Não marca a presença. Amados, a igreja não está sendo perseguida. Nosso endereço pode ser divulgado. O ímpio precisa ouvir de Jesus e saber que tem um lugar seguro de compartilhar da palavra de Deus. Então você podia orar por isso. Quem sabe? Liderar um grupo pequeno. Nós vamos treinar pessoas. Em Minas Gerais, nossa igreja, nós passamos 5 anos para transicionar a igreja para ter pequenos grupos. Não foi fácil. Começamos a alcançar muitas pessoas que entendeu que a casa está aberta para evangelização. Porque senão, se for para abrir grupos de comunhão, não precisamos abrir grupos de comunhão. Sabe por quê? Onde tiver evangelização, onde tiver... O povo já é natural isso aí. A gente não promove comunhão. Faz parte do corpo de Cristo. Evangelização nós promovemos. Tem que ser intencional. Se você não sair de casa com o propósito de levar o evangelho para alguém, você passa o dia inteiro e se esquece. Tem que ser proposital. Vamos orar por isso? Você podia baixar sua fronte nesta noite. Orar por uma igreja no templo e nas casas. Por uma águia, como a igreja de Atos. A igreja de São Vicente, ela tem crescido. E ela não cresceu mais porque nossas casas estão fechadas. Nós vamos treinar. É isso que nós queremos fazer no próximo ano. Treinar pessoas, líderes, anfitriões para hospedar, receber a igreja nas casas e evangelizar a nossa cidade. Você podia orar pela sua igreja nesse momento. No nome de Jesus. Quem sabe você, Deus está despertando para você ser um líder de grupo pequeno no próximo ano. Se Deus está te despertando, nos próximos dias você me procura, nós vamos alistar essas pessoas, nós vamos orar a respeito, nós vamos planejar juntos um treinamento para no ano que vem nós começarmos aí, treinar os líderes e abrir as nossas casas para alcançar pessoas. Nós vamos ter que mexer em algumas dinâmicas, para isso nós precisamos orar a respeito. Se o Espírito Santo dirigir a igreja assim, então nós poderemos fazer. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor é o Deus da igreja, o Teu Espírito Santo habita em nós, faz da igreja um movimento. Teu Espírito foi derramado sobre a Tua igreja. E assim como em Atos, despertou aqueles irmãos, os capacitando, os dando poder de transformar o seu contexto pela evangelização. Que o Senhor possa, Deus, mover esta igreja, nossas vidas. Queremos abrir nossas casas, queremos, ó Deus, fazer dos nossos lares lugar de evangelismo e discipulado. Que o Senhor possa nos trazer direção clara, despertar líderes, ó Deus, de grupos pequenos nesta igreja, lares hospedeiros, ó Pai, anfitriões que vão receber os grupos
e já preparar as pessoas que vão ser alcançadas. Nós possamos começar a orar por elas, ó Deus. Por isso, ó Deus, abençoe, ó Deus, aquilo que nós estamos planejando, rogando a Tua direção, que o Teu Espírito Santo vá movendo todas as coisas, dando clara direção. E se o Senhor aprovar, Senhor, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos ser uma igreja de um grande alcance nessa cidade. Queremos fazer o nome do Senhor conhecido, ó Pai, no nome de Jesus. Assim nós rogamos o despertamento, a direção do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nosso coral